Por que alguém procura a fisioterapia pélvica, né? A fisioterapia pélvica, ela cuida de 3 pilares centrais que a gente fala, que é a saúde urinária, a saúde evacuatória e a saúde sexual, né? Então, principalmente, a gente vai estar atuando nesses 3 pilares em comunhão. E também vai estar atuando nas dores pélvicas, que é uma outra área dentro da fisioterapia pélvica, e também durante a gestação. E tudo que envolve essa fase. Então, tanto a gestação, quanto o trabalho de parto e o pós-parto também, o puerpério. Então, a fisioterapia pélvica vem envolvida em todos esses momentos da vida e áreas, né, da nossa saúde. Tá. Então, para as pessoas, assim, para a gente entender, né? Na saúde urinária, por exemplo, são as pessoas que perdem xixi. Exatamente. Então, a fisiopélvica ela vai estar tratando problemas dentro dessas áreas, né? Então, por exemplo, a perda de urina, que é a incontinência urinária, né? Não importa se é uma gotinha ou se é muito xixi, perde todo o xixi. No momento que a gente perde uma gotinha de urina, já se torna uma pessoa incontinente, que a gente fala, né? Então, perder urina já entra nesse processo que é um problema crônico, na verdade, né? A incontinência urinária. Então, ela vai estar atuando dentro disso, né? Da incontinência urinária, da retenção urinária também, que é segurar muito o xixi, fica muitas horas sem fazer xixi, que às vezes a gente acha que não é um problema, mas também é, porque essa bexiga vai ficando flácida, vai acumulando muita urina, né? A bexiga hiperativa, que vai muitas vezes ao banheiro, aquelas pessoas que saem de casa já pensando onde tem um banheiro, faz muito xixi. Porque a questão urinária é curiosa, né? Porque muita gente normaliza tudo, né? Eu sou uma pessoa que tem que ir muitas vezes ao banheiro. Eu sou alguém que nunca faz xixi, né? E perder a gotinha ninguém comenta. Exatamente. Mas a gente sabe que é muito prevalente na população, né? Exatamente. Em algumas situações isso vai também aumenta o risco, né, disso acontecer, que eu até vou falar isso mais tarde, né? Mas, por exemplo, em algumas populações a gente já sabe que tem um risco maior de desenvolver. Por exemplo, gestantes, mulheres na menopausa, mulheres que praticam exercícios de impacto, como, por exemplo, o crossfit, que está muito na moda agora, está muito em alta. A gente sabe que tem uma grande prevalência, né, de pelo menos umas 50% de chance dessa mulher perder urina. E isso é bem alto, se a gente for parar para pensar. Muito alto, né? E o sedentarismo? O fato da gente ficar muito tempo sentada influencia algo nessa saúde da pelve? Influencia também, né? Porque a gente fica muito tempo sentada, não se movimenta, ao mesmo tempo não fortalece também, né? Então, essa musculatura não gera impacto tanto, né? Por ficar sentada, a gente pensa que tá tudo bem, mas vai gerando fraqueza, né? O sedentarismo, o aumento do peso também, né? Pessoas sedentárias costumam ter um sobrepeso, né? E isso gera sobrecarga lá no assoalho pélvico. Então, tanto sobrepeso quanto sedentarismo, né? Ou ficar muito tempo sentado. Nem que a gente não precise falar disso, mas só o sentado, né? A gente fica tão relaxado ali. Tão relaxado, né? Exatamente. Então, né, a gente vai estar com a fisioterapia pélvica tratando essas questões, né? Tanto urinárias quanto as evacuatórias também. Se a gente for parar para pensar na saúde evacuatória, a constipação, que também é super normalizada, né? De uma mulher tem dificuldade para ir no banheiro, né? Fazer cocô, né? Então, não é uma coisa que deveria ser normalizada. E assim como a perda de urina. Então, a gente atua nisso, na perda também de fezes, pessoas que têm dificuldade de controlar gases, que às vezes parece que não é um problema, mas já é também, né? E aí, na saúde sexual, a gente também tem outros probleminhas aí que são bastante tratados e tem ótimos resultados, né, na fisioterapia pélvica, que é a dor na relação sexual, né, tanto na penetração quanto em estímulo externo, né, por fora. Então, dor e também as dificuldades de ter prazer, né? Dificuldade de sentir mesmo, ter tanto a anorgasmia, que é a dificuldade e impossibilidade de chegar ao orgasmo, quanto a falta de sensação na região, como se tivesse perdido, né? Em algum momento, muitas mulheres às vezes relatam, né? Por exemplo, na menopausa, elas falam, eu não consigo mais sentir como eu sentia antes, né? Tudo isso é trabalhado na fisiopélvica. E só para a gente entender assim um pouquinho, na questão do orgasmo, por exemplo, como é que é? Por que você comentasse um pouquinho, né? O que tem a ver essa questão de estrutura da pelve, que é muscular, a gente sabe, né? Com essa sensação do prazer. Como é que isso se conecta? Por que tem a ver? Porque as pessoas, elas não associam... Muitas vezes, quando é na saúde íntima, né? Elas nem sabem aonde recorrer para perguntar.
né? Parece às vezes que se eu for ao ginecologista, mas a demanda é outra, é para ver... Não, às vezes acha que não tem tanta intimidade para chegar a esse assunto. E buscar um fisioterapeuta específico para isso também é um grande passo, ou um psicólogo, né? Um sexólogo, né? São decisões, às vezes, que são difíceis de tomar, não são evidentes, né? Justamente por ser uma intimidade. Mas para a gente trazer um pouquinho mais para o palpável, do visível, né? Como músculo, porque a pelve é sustentada por músculo, e esse orgasmo tem uma participação de contração muscular ou alguma coisa por ali? Essa pergunta é muito boa, né? Vou até pedir pra gente colocar aquela imagem aqui do assoalho pélvico pra gente entender mais ou menos como que isso se relaciona, né? E não só na parte sexual e também já na urinária evacuatória, né? Já vou estar mostrando um pouquinho disso aqui. Então, eu trouxe aqui a minha parceira, né? Que é a vulva, pra gente ter uma noção, né? Essa aqui, normalmente, a gente conhece bem essa imagem, essa figura, né? Que é o que a gente vê quando a gente olha no espelho, né? Eu espero que todas as mulheres já tenham olhado alguma vez, né? Pra sua mínimo, vulva, né? E conheçam um pouquinho sobre o que é isso aqui, né? Então, só pra gente ter uma noção aqui, começar a introduzir esse assunto, né? A gente tem aqui por fora os lábios externos, né? E os lábios internos, que antigamente a gente falava grandes e pequenos lábios, que agora a gente já não fala mais, porque nem sempre esse aqui é maior que esse, né? E isso é totalmente normal. Então, os lábios externos, os internos, e a gente tem aqui a glande do clitóris, que é essa bolinha, né? Que é o órgão sexual feminino, responsável pelo prazer, né? Aqui embaixo a gente vai ter a uretra, por onde sai o xixi. Um pouco mais embaixo, um buraquinho um pouco maior, né? Que é a vagina, né? Por onde sai a menstruação, por onde acontece a penetração durante a relação e também por onde sai o bebê, né? Durante o parto natural. E mais abaixo a gente tem aqui o períneo, que algumas pessoas já conhecem melhor essa nomenclatura, né? O períneo, que é uma pelezinha que fica entre a vagina e o ânus. Então, o períneo vai ficar aqui, nesse meio termo aqui, e o ânus, tá? Agora, por baixo disso, né, aqui tem pele, tem gordura, e por baixo disso a gente tem uma rede de músculos que a gente chama de assoalho pélvico, que tá aqui nessa imagenzinha. Dá pra ver? Isso, bacana. Então, dá pra gente ver a vulva do lado dele, né? Seria aqui tá por fora, é o que a gente vê, e aqui tá por baixo, né? Então, o clitóris tá aqui, aí que é a bolinha, né? Embaixo a uretra, embaixo a uretra, o canal vaginal e o ânus. E tudo isso é englobado, né, abraçado por musculatura, que é o assoalho pélvico. Então, muito mais só do que o períneo, que é essa partezinha aqui. Tem toda uma rede de músculos, inclusive conectando esses buraquinhos, né, e essas estruturas aos ossos. Então, isso tudo vai estar relacionado com todas as funções que a gente falou. Daí como fisioterapeuta, né, a musculatura sempre ela tem uma função. E no assoalho pélvico, qual que é? Porque eu tenho a função de flexionar, de dobrar os braços, de esticar. Então, o músculo, ele tem um porquê de existir na biomecânica muscular. E como a gente não costuma vê-los muito, né, eles têm alguma função? Qual que é a função deles? A gente pensa aí em 3 funções principais, né, para o assoalho pélvico. Então, uma delas é realizar a continência. Então, como tem os buraquinhos aqui e esses músculos abraçam os buraquinhos, eles são responsáveis, né, através do fortalecimento, de ajudar a gente a segurar o xixi, segurar os gases, o cocô, quando a gente não pode liberar. Então, deu vontade, eu preciso, até chegar no banheiro, segurar. Eles vão estar atuando nisso, né? Uma outra função é a de sustentação, né, junto com os ligamentos e as fáscias, né, eles não trabalham sozinhos, né, é errado a gente achar que é como se fosse só um músculo sustentando tudo, né, mas ele faz parte dessa sustentação. Eles sustentam os nossos órgãos, sustentam o nosso peso, né? Exatamente. E se a gente não tivesse ele, saía tudo, né, que nem um bebezinho, seria tudo por ali, né? Exatamente, ficaria tudo. Esse aqui, né, a gente tá olhando aqui na vertical, como se uma mulher estivesse aqui com as pernas abertas, né? Agora, se a gente ficar em pé, isso vai descer. E aí a gente vê toda a cavidade abdominal aqui em cima disso, né? E o assoalho pélvico sustentando, exatamente. Aqui, né? Então, aqui ele vai ficar aqui,
né, o assoalho pélvico e todo o nosso corpo em cima dele. Então, ele precisa sustentar esses órgãos pélvicos, né? Ele tem uma forte relação com o abdômen também, com as pressões que a gente gera no nosso abdômen, por exemplo, quando a gente tosse, quando a gente ri. Então, ele vai trabalhar junto aí com o abdômen para dissipar essas pressões, né? Controlar essas pressões. E uma outra função daí seria a sexual, né? Então, de conseguir contrair e relaxar para promover, né, uma sexualidade saudável ali dentro do sistema genital feminino. Então, no orgasmo, né, voltando agora para ele, o que acontece? A gente tem esse aqui é uma inervação, né? O clitóris, ele é um órgão que tem muitas terminações nervosas, né? Cerca de 8.000, 12.000. Tá sempre saindo um novo estudo de quantas terminações nervosas o clitóris tem, porque ele é um órgão ainda que está sendo estudado, né? E aí, para ele funcionar, a gente precisa que os músculos estejam conectados a ele, né? Um músculo fraco não vai fazer uma boa função, não vai se contrair para levar sangue, que ele precisa de sangue para funcionar, e vai ficar flácido, então não vai ter uma boa função orgástica, né? Então, até pode ser que chegue, muitas vezes algumas mulheres não chegam, até por conta dessa fraqueza, né? Mas não é do mesmo jeito, e se a gente exercita e trabalha essa musculatura, vai funcionar melhor, né? Todo esse sistema aqui, né? Tanto a função urinária, função sexual e função evacuatória também. E aí, perguntando nessa mesma linha, quando a mulher tem dor na relação, ela pode ser tanto porque essa musculatura está enfraquecida, flácida, ou porque ela está muito tensa? Normalmente, assim, a dor ela vai vir por tensão, né? E aí, muito importante a gente entender, né? Isso em qualquer músculo, mas inclusive no assoalho pélvico, que tensão não é força, né? Então, isso se confunde muito no consultório, né? Porque às vezes vem pra mim mulheres que têm dor na relação e também perdem xixi. Daí fica, mas como assim? Eu não tenho... É tenso? Eu não deveria segurar? Não é a mesma coisa, né? Porque um músculo tenso, ele não vai se contrair corretamente e nem relaxar. Então, o que a gente precisa? De função, né? Então, só fortalecer, fazer exercíciozinho, será que resolve? Provavelmente não, né? Porque o nosso problema está aqui. A gente tem que trabalhar uma funcionalidade de musculatura, uma boa contração e um bom relaxamento. Relaxamento ali para não sentir dor, né? E contração para conseguir chegar ao orgasmo, por exemplo. Ou para conseguir urinar, né? Segurar a urina. Segurar a urina, perfeito. Porque é excelente que a função, né? A função muscular, ela não é o ser forte ou tenso, mas a função ela é movimento. Exatamente. Então, como você explicou, né? É o músculo poder esticar, relaxar. A minha mão, né? Para minha mão ser funcional, se ela ficar sempre tensa assim no meio do caminho, não vou conseguir pegar tudo que eu quero e não vou conseguir controlar. Então, eu preciso que ela tenha essa mobilidade. E basta a gente até pensar num exercício de academia, né? Por exemplo, o nosso bíceps, que é aquele exercício básico que a gente faz na academia, né? Se eu não tenho que esticar o meu braço e puxar, preciso, né? Para que o meu músculo funcione. Então, se eu ficar aqui no meio do caminho, o que ele vai fazer? Uma contração pequena, ele quase não consegue fazer nada. Mesma coisa acontece no assoalho pélvico. Precisa alongar, precisa relaxar para depois fazer uma boa contração. Então, isso vai garantir uma saúde muscular em todas essas áreas, né? E um grande diferencial de alguém que trabalha nessa área específica, né, para fisioterapia pélvica, é porque quando eu posso ter um fraco e um forte, né? Ou, quer dizer, um tenso e um flácido, né? Não é tudo na mesma situação, né? Exatamente. E aí essa parte é aí que vocês trabalham, né? É nessa avaliação e de saber o que ali está mais tenso, menos móvel, flácido, precisando ser ativado. Perfeito, isso mesmo. Porque a gente pensa neles como um conjunto, né? O assoalho pélvico realmente é um conjunto, né, de músculos, só que eles são separados, assim, normalmente eles trabalham em conjunto também, mas pode estar um mais flácido, né, por exemplo, às vezes eu tenho algumas pacientes que elas não têm incontinência urinária, mas elas têm incontinência anal, então elas perdem às vezes gases, muco, né, ali de fezes. O que deve estar acontecendo? O esfíncter anal externo deve estar com uma fraqueza maior, enquanto os outros não. De repente, os outros estão funcionando melhor, né? Então, tem essas diferenciações também, a gente tem que saber identificá-las.
Acabei de pensar, o rir e fazer xixi é normal? Não, nem um pouco normal. Eu diria que nenhuma das situações que a gente normaliza, né? De andar no banheiro, urina. né? Quando você quer ir ao banheiro, você faz xixi. Mas muita gente comenta, agora você falou dessa, eu lembrei, né? Não tem continência urinária, mas às vezes as pessoas nem reconhecem que isso é um problema. Sim. Quer dizer, é um problema, elas se incomodam, mas elas não acham que tem solução, tratamento. Ou às vezes elas não se incomodam até de tão que isso é normalizado na sociedade, entendeu? Acho que tem 2 casos principais, né? Que é essa coisa do rir, eu ri até fazer xixi, que é até uma expressão, né? Nossa, eu ri até fiz xixi na calça de tanto que eu ri, né? E a outra é a gravidez, né? Achar, eu tô grávida, e é claro que eu tô sempre, né? Não consigo segurar o xixi para chegar no banheiro, mas isso não poderia ser uma coisa normal, né? Isso é um problema. De qualquer forma, em qualquer circunstância mesmo, perder urina não é normal. A gente vê muito na internet umas cintas magníficas que tiram o abdômen e põem para dentro. Como fica o nosso períneo numa situação dessas? Porque a gente se ele tem uma relação forte com o abdômen, né? Se eu jogar tudo que estava para fora aqui de pressão, que era o abdômen que estava tentando se sustentar de alguma forma, e jogar para dentro, isso interfere de alguma forma no períneo? Interfere completamente, né? Isso é um assunto, assim, que mexe comigo também, porque as pacientes já chegam tipo, acabei de parir, vou colocar uma cintinha pra me ajudar, né? E realmente parece que vai ajudar, né? Porque ajuda esteticamente a barriga. A gente tem a sensação que vai dar essa sensação de sustentação e ela até vai, só que ela vai gerar um outro problema muito maior, né? Então, o que acontece? Um abdômen flácido com diástase, né? Que seria o afastamento ali do abdômen, quando a gente gesta, né? Quando tem um bebê, né? Dentro do útero, o abdômen vai crescendo, né? Para ter aquele espaço para o bebê, só que ele não consegue crescer sem algumas modificações acontecerem. Então, o abdômen vai se separando, assim, ó. Ele vai abrindo para o bebê conseguir caber dentro dele. E aí, isso é a famosa diástase, que é totalmente normal durante a gestação. Só que depois isso precisa retornar. E às vezes demora um pouquinho mais, principalmente se a gestante não fez fisiopélvica, né? E aí, nessa demora, começa essa sensação de órgãos soltos, né? Barriga flácida, o órgão solto, e aí se vem essa ideia de colocar a cinta. Só que a cinta, ela não vai juntar esse músculo que separou, ela só vai apertar. Ela vai apertar, aí o coitado do assoalho pélvico, né? Que tava aqui embaixo já sofrendo, coitado, com a sobrecarga da gestação, né? Com o bebê ali, ele não vai aguentar essa pressão toda. E aí vai acontecer o quê? Pressão, essa pessoa vai começar a perder urina, provavelmente, né? Principalmente quando ela der risada, essas perdas por esforço, principalmente, né? Elas vão acontecer. E outros problemas também podem acontecer, como o prolapso, né? Por exemplo, que é a descida de uns órgãos pélvicos, como bexiga, útero, né? Por conta dessa pressão excessiva. Então, não é a solução para os nossos problemas. Não é para gestante, mas tem gente que não é um pós-parto ou um pós-gestação e que usa, porque o marketing que a gente vê dessas cintas não é focando numa recém-mamãe, né? Então, para essas pessoas não teria problema porque elas não passaram pelo peso da gravidez? Não, de maneira nenhuma. Imagina, de nenhuma. Eu até nem sabia, tanto que as pessoas buscavam por estética. Muito. As pessoas buscam por estética hoje em dia. Tem um marketing forte. Porque daí fica cinturada. E as imagens que a gente vê na internet são realmente pessoas que têm, né, um abdômen bem flácido e volumoso. E te coloca assim para um... né? Então, assim, faz pensar muito na estética. Fica bonito para a estética, deve ficar bem desconfortável, eu imagino, porque quando eu olho as imagens, eu acho que deve ser bem desconfortável. Mas não é só o desconforto no momento, porque a estética às vezes requer algumas perdas de conforto, mas, né, o salto é mas a questão é o risco que isso impõe. Perfeito. E que eu acho que a gente, né, poderia alertar as pessoas em relação a isso. Exatamente. Sim, é usado esteticamente para muitas. E principalmente quanto mais o avanço da idade, né, mais o abdômen vai ficar um pouco mais flácido, mais o períneo também envelhece também, junto com tudo. Junto com tudo. E aí você expõe a pessoa a um risco de aumentar, então, até a perda urinária.
usando uma cinta. A ideia é exatamente a mesma, tá? Não muda nada. Não tem que ter sido grávida para ter problema com isso. Eu tenho um assoalho pélvico saudável, por exemplo. Toda sobrecarga que eu for gerando no meu assoalho pélvico, ela vai poder me gerar problemas no futuro. Eu preciso estar sempre trabalhando essa musculatura. E nunca usar coisas que retirem essa natureza, né, de fazer o meu abdômen funcionar. Quem que tem que sustentar o abdômen? A barriga. É o abdômen mesmo. É ele mesmo que tem que sustentar. Então, como fazer isso? Fazer trabalho muscular, né? Fortalecer, trabalhar, né? Tanto a força do abdômen quanto a força do assoalho pélvico. Então, cinta nunca é uma opção, na verdade. Nunca, para nenhum caso. Porque ele sempre vai gerar sobrecarga. Eu e você podemos ter sobrecarga. Eu posso hoje começar a treinar crossfit, fazer movimentos errados, né? Respirações inadequadas e gerar sobrecarga no meu assoalho pélvico. Não que o problema seja o crossfit, tá? Não, é só um não exemplo. prego isso. É só um exemplo. Mas é um exemplo que às vezes a gente vê de as pessoas não terem preparado o seu assoalho pélvico e a sua consciência de assoalho pélvico e abdômen e acabam gerando sobrecargas. Tendo 20 anos, né? Eu tenho pacientes com perda urinária com 20, 18 anos. Não existe mais uma regra para isso. Ah, é porque eu tô mais velha, porque eu gestei. Todo mundo pode ter um assoalho pélvico disfuncional, fraco ou tenso. Então, isso tem que ser desde sempre trabalhado. Basta expor as sobrecargas, né? E aí, na mesma direção que você falou que cinta não se aplica, né? A gente, na musculação, também vê as pessoas... para mim poder evoluir na carga, eu vou colocar uma cinta para proteção da lombar. Não, imagina. Você escolheu pela lombar em prol do seu períneo. Não, o problema vai ser ainda maior daí, porque além de toda a carga que tem no teu corpo, tu ainda tá botando mais carga. Isso é muito comum. Eu fico apavorada quando eu vejo, principalmente as mulheres, né? Porque assim, homem não tem assoalho pélvico? Homem tem assoalho pélvico, mas eles têm umas vantagens anatômicas nisso, né? Que eles não têm os buraquinhos tão largos quanto a gente tem. Né? Eles também têm buraquinhos, né? Só que o nosso é maior, né? A vagina. Então, isso estimula muito a perda de urina, né? É uma pena isso, porque esses buraquinhos eles tendem a ir daí aumentando, né? Enfraquecendo mais essa musculatura. E nos homens, essa musculatura é mais fechada, né? Daí, quando eu vejo, assim, as mulheres, principalmente usando essa cinta, eu fico apavorada, porque elas estão lá e, normalmente, elas estão respirando errado também, né? Porque daí eu vou pegar peso, o que eu vou fazer? Nossa. Meu Deus, com a cinta, essa mulher rapidamente ela vai começar a perder urina. Infelizmente, daí depois. Elas vão chegar lá no consultório pra gente trabalhar isso, coisas que poderiam ter sido evitadas, né? Então, pegar a carga é bom, é interessante, contanto que o seu corpo consiga sustentar isso sozinho. Se ele tá precisando de uma cinta, provavelmente é porque você não tá dando conta mesmo dessa carga, então tá na hora de diminuir e trabalhar respiração junto, né, e fortalecimento global, né, assoalho pélvico, abdômen, tudo, para que tudo funcione bem e você consiga puxar peso. Então, assim, juntando, né, a fisioterapia, a musculoesquelética, que é a minha área, e dor, mas principalmente, vamos primeiro para a musculoesquelética. É um músculo ligado, né, a vários ossos. E aí aqui a gente tem o acetábulo, né, onde vai ligar o fêmur. E muita gente tem dor, às vezes, na virilha, dor atrás, né, no glúteo, às vezes parece um ciático, é um falso ciático, mas se a gente for pensar essa estrutura, né, porque aqui é o sacro, né, que vai ligar com a lombar lá para cima. Então, a gente tem muita estrutura de coluna, de quadril, né, conectadas por um períneo, uma musculatura toda do assoalho pélvico. E haveria, e eles estão sustentando os órgãos, né? Mas haveria também alguma função de estabilidade articular, né? Para esse anel pélvico aqui, onde se insere o fêmur e o sacro, né? Essa pergunta, ela é perfeita, assim, porque eu gostaria que mais profissionais, né, da área ortopédica, tanto médicos quanto fisioterapeutas, tivessem essa visão mais integral, né? Porque eu também, como fisioterapeuta pélvico, eu não posso esquecer dessas estruturas, né? E que muitas vezes isso acontece também. A gente às vezes esquece, a gente fica só focado nisso e esquece que tem uma rede de músculos, ossos, ligamentos, fáscias, tudo em volta, né? E tudo tá trabalhando junto. Então, na prática clínica mesmo, a gente vê bastante, assim, pacientes com impacto femoroacetabular, né, com lesão labral, terem queixa de dor, né, na relação sexual. Isso é muito comum. Por quê?
com a dor que a gente vai sentindo, a gente vai fazendo o quê? Tensionando, né? A gente tensiona tudo, desde a nossa boca, né? Que a gente já trava, a gente trava o nosso diafragma, a gente trava tudo. Então, será que a gente não vai travar lá embaixo também? Lá vai passar ileso? Não vai. Então, vai gerando tensão, né? Essa tensão excessiva também pode atrapalhar na força, e aí pode acabar gerando perdas de urina, né? Então, tem tudo a ver, né? A estabilização desses ossos, né? Os ligamentos, eles trabalham nisso, mas a musculatura também. Então, por fora, a gente tem estabilizações importantes que devem ser feitas, inclusive na fisioterapia pélvica, né? A gente tem que pensar nisso, em fortalecer glúteo, em fortalecer rotadores externos, lombar, o abdômen, né? Mas a gente precisa também muito desse fortalecimento, dessas contrações efetivas, né, do assoalho pélvico para que sustente toda essa rede. Porque ninguém vai trabalhar um sem o outro, né? As coisas não são dissociadas, elas estão todas conectadas. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Tanto os outros profissionais da ortopedia lembrar que o assoalho pélvico existe, né? E não só pensar, é quadril, quadril, quadril. E o assoalho pélvico, né? Como será que tá? Que ele é uma conexão direta, né? Direta. Se a gente for pensar em biomecânica, vetorialmente falando, ele é um vetor de estabilização. Sim. E de pressão, né? E tudo mais. E aí, essa aqui, ó, a grande conexão entre nós, né? Que é o que traz a Bettina para educador. Porque a gente percebe muitas dores de quadril, dores a nível sacral, sacrococcígenas, e às vezes até a nível glúteo, que não, você percebe que quando você expõe o paciente ao desafio para essas funções mais globais, né, mais funcionais, visíveis, né, no movimento, não tem tanto desafio, ali ele consegue desempenhar bem a função, mas há compensações e que são provavelmente, e são muitas vezes, e são sim do assoalho pélvico, que ele não consegue recrutar, estabilizar, e que ele cria sim um desequilíbrio, porque por mais que não seja tão comum, mas vamos pensar assim, um lado todo está puxando, né, e um lado todo está fraco, então esse quadril aqui vai estar todo preso. E a dor na virilha, né? Ou ela desequilibrou para lá. Então, tudo isso aqui pode interagir, e interage mesmo. Então, assim, muitas pessoas que têm dor no quadril, vale a pena pensar como é que está esse xixi, se ele é um sinalzinho, o cocô, né? A relação sexual. Mas, às vezes, mesmo que elas não estejam com problema funcional, o períneo pode ser, sim, uma das causas mecânicas associadas à manutenção daquela dor musculoesquelética. Perfeito, porque era exatamente isso que eu ia falar, né? O sinal, ele é super importante, né? Então, eu tenho dor no quadril, mas eu não perco urina e eu não tenho nenhum problema evacuatório e nem dor na relação, então deve estar tudo bem. Mas a gente vê que antes de o sintoma aparecer, a disfunção já existe. Isso em qualquer parte do corpo, na verdade, né? Às vezes já pode existir algo ali. Então, a gente vê isso muitas vezes na prática clínica, né? Já tive pacientes que chegaram para mim com uma dor exclusivamente ortopédica. Dor no cóccix, dor, né, no quadril, com um relato de impacto. Só isso. E o médico acabou encaminhando para passar por uma avaliação de assoalho pélvico, né? Maravilhosos, super conscientes. E o que encontrei, né, nessas avaliações? Tanto relatos de tensão, então de fazer a palpação, né, da musculatura internamente, que a gente faz, né, através do toque, e sentir esse apertamento do dedo, essa tensão, que se relaciona diretamente com a dor que a pessoa sente fora também. E também já encontrei um assoalho pélvico flácido e sem nenhuma consciência de contração. Então, ambos os caminhos podem ser uma verdade, né? Quando a gente tem uma disfunção ortopédica, né? Lá por fora, e são muito relacionados mesmo ao assoalho pélvico. Então, não esperar chegar a ter um sinal, porque depois essas pessoas, elas, né, iriam começar a perder, porque não tem como a gente ter uma força zero, tipo, não ter nenhuma consciência de força e não perder urina nunca. Uma hora isso vai acontecer, porque zero é zero, né? É não ter nenhuma contração. E entender que o corpo é dinâmico, está sempre em movimento, a gente dá um jeitinho de compensar aqui, compensar lá, mas uma hora a nossa compensação não dá muito certo e a gente vai perdendo funções. Exato, né? E às vezes a gente nem percebeu que isso acontecia, né? Tipo, foi lá por causa da dor, mas teve uma vez na minha vida, 5 anos atrás, que eu ri tanto que eu fiz xixi.
Se isso aconteceu uma vez há 5 anos atrás, infelizmente hoje, né, para o que a gente apresenta hoje de classificação para os estudos atuais, você já é uma pessoa incontinente. Então, tem que vir agora, né, a fisiopélvica. A hora de começar a fisioterapia pélvica, quando me perguntam, né, quando que eu devo começar a fisioterapia pélvica? Ontem. Porque sempre tem algo que a gente pode melhorar e prevenir, ou até alguma coisa a gente precisa tratar que estava sendo negligenciada ali. E aí, partindo para a parte mais prática de como é que funciona o tratamento. Claro que depende de cada caso. Tem casos que são mais... tem mais dificuldade na tomada de consciência da musculatura, né? Mas como é que tem algumas etapas, assim... justamente, tomada de consciência primeiro, imagino eu, né? Mas depois, perfeito. Como é que você segue, né? Quais são as etapas que a pessoa vai percorrer? Não necessariamente em tempo, porque o tempo é variado para cada uma. Isso. Explica um pouquinho como é que funciona essa caminhada dentro da fisioterapia pélvica. Por exemplo, você fala na ortopedia, né? A parte clássica, né? Da ortopedia, aí a gente vai um pós-operatório. Então, eu primeiro vou esperar calcificar, né, ou tenta liberação para movimento, aí faz o movimento passivo primeiro, né? Então, um dedinho que quebrou e foi operado, cicatrizou, então eu vou primeiro ganhar movimento, depois que eu tiver bastante movimento, isso é parte teórica, não quer dizer que a gente siga, mas é a espinha, né, do tratamento ali. Sim. Então, eu vou depois ganhar movimento total, depois eu parto para força e controle motor, precisão, propriocepção. E na fisiopélvica, como é que funciona essa caminhada? Desenrolar, isso. Né? Então, primeiro a gente vai passar por uma avaliação, né? Esse é o primeiro ponto sempre. Quem que precisa dessa avaliação? Eu diria que todas as mulheres precisam dessa avaliação, né? Principalmente se ela já tem algum sinal de alerta, né? No assoalho pélvico, então se ela já perde xixi, tem dificuldade de conter fezes, gases, se ela tem dor na relação ou falta de prazer, né? Ou se ela está passando por uma situação de risco de desenvolver alguma disfunção. Então, por exemplo, gestante, né? Pós-parto e mulheres na menopausa, né? Ou mulheres que são atletas que praticam esportes de impacto, né? Com muito peso. Elas também já deveriam estar sendo recrutadas para essa avaliação, né? Ou qualquer mulher que queira conhecer o seu assoalho pélvico, né? Isso é muito importante também, a gente não levar só para a disfunção ou para o risco, né? Sempre a gente deveria trabalhar esse músculo igual a gente tem que trabalhar tudo, né? Então, se eu preciso ir para academia, treinar, fazer fortalecimento, fazer mobilidade, e eu vou lá e cumpro essa recomendação da OMS, né, de 150 minutos de atividade física, para que minha musculatura seja saudável e também minhas outras funções corporais sejam saudáveis, né? Eu vou esquecer do meu assoalho pélvico, fingir que ele não existe, né? Ele vai reclamar depois de um tempo. Então, a gente precisa fazer uma avaliação para ver como que tá. Tá tudo certo? Essa pessoa vai ser liberada da fisioterapia pélvica, ela não vai precisar ficar indo semanalmente, nem nada do tipo, e ela vai receber uma cartilha de orientações, né? Para que ela cuide melhor da saúde íntima dela, e também uma série de exercícios para ela trabalhar. Porque, né, tô dizendo exatamente isso, que a gente tem que trabalhar o nosso assoalho pélvico também, fazer exercícios específicos para ele, né? E não pilates ou qualquer outra coisa que a gente às vezes acha que vai fortalecer e não vai. São exercícios diretos e específicos para nossa região íntima. Então, ela vai sair com isso tranquila e vai retornar lá daqui a 1 ano para a fisiopélvica para fazer aquele acompanhamento que a gente já deveria ser comum na nossa sociedade, né? De uma vez no ano fazer uma avaliação de assoalho pélvico para ver se está tudo certo, onde eu posso melhorar, né? Perdi um pouquinho de força aqui, tá meio tenso ali, o que a gente pode fazer antes que se instale um problema real. Se essa pessoa tiver uma disfunção já, urinária, evacuatória ou qualquer tipo de disfunção, né, dolorosa, enfim, a gente vai iniciar o tratamento. Então, a gente vai começar... cada fisiopélvica atua de uma forma nisso, né? É bem assim, cada pessoa tem o seu caminho, né? Para fazer um tratamento. Mas a gente vai sempre trabalhar a mobilidade, né, das articulações proximais, ou pelo menos deveria, né, isso ser trabalhado. Muitas vezes estabilização, fortalecimento de musculaturas externas, né, também. Uhum. E a gente vai começar a olhar lá para dentro também.
Então, fazer fortalecimento, né, da musculatura por dentro, ou fazer liberações também, muitas vezes tem aderências, né? Por exemplo, na endometriose, né? Hoje tem se falado mais da fisioterapia pélvica nessa área, né? Que antes, isso é super recente, né? Antes se falava mais da perda de xixi e gestação, né? Agora a gente já sabe que, por exemplo, alguns problemas como a endometriose vão gerando aderências dentro, né, do nosso canal vaginal, lá e nas paredes, e isso envolve quem? Os músculos, né? Como sempre, a gente sabe que tá tudo interligado, então tudo vai se conectando e a gente vai gerando aderências que a gente precisa liberar lá na fisiopélvica, né? Por dentro do canal vaginal também. Então, a gente trabalha por fora, trabalha por dentro, utiliza eletroterapia quando é necessário, né? E a frequência vai ser muito relativa, né? Então, existem algumas disfunções que a gente sabe que precisa de uma frequência maior em um tempo pré-estabelecido, né? Por exemplo, a bexiga hiperativa. Bexiga hiperativa também, hoje, a fisioterapia pélvica é bem indicada, né? E a gente tem estudos de boa qualidade que comprovam que deve ser feita a eletroestimulação, né? Com uma função de neuromodular a bexiga 2 vezes na semana por 12 semanas. Então, eu preciso seguir esse protocolo para ter um bom resultado. Às vezes, os sintomas vão cessar antes, né? E às vezes eles vão precisar de um pouco mais. Junto com isso, a gente vai fazer várias outras coisas, né? Enquanto outras disfunções, uma vez na semana, já tá bem tranquilo. Inclusive, até dá bons resultados. Os gestantes no iniciozinho da gestação e quinzenal, a gente já vai fazendo um trabalho até a gente precisar aumentar essa frequência. Então, depende muito do caso, assim. Bettina, e você tem uma dica, tem alguns sinais que a gente possa ficar atenta para saber que é o momento de... É claro que você colocou muito bem que culturalmente a gente deveria ter o hábito de ir anualmente, né? Mas já que a gente não vai, tem algum sinal que pode motivar, dizer um alerta, mesmo que eu fosse anualmente, assim? Eu preciso dar uma olhadinha nisso. Tem alguma dica? Isso, então tem os sinais de alerta daí que a gente precisa rapidamente já procurar a fisiopélvica, né? Quais são eles? Perder urina, né? Em qualquer tipo de situação, seja uma perda por esforço, como por exemplo, tossi e perdi xixi, uma gotinha. Espirrei, perdi um xixizinho. Dei risada, perdi xixi. É só um pouquinho, já é incontinência. Então, nesse momento, a gente já tem que correr para a fisiopélvica para fazer o tratamento, né? Outros sinais de alerta, não conseguir também conter gases, né? Conter fezes, então, às vezes, perder um pouquinho também, um sinal de alerta ainda maior, né? Que já envolve uma musculatura mais profunda lá, que é um pouco mais preocupante já para a gente já acordar e procurar a fisiopélvica. Sentir dor na relação não é normal, né? Ainda é uma coisa muito normalizada. Eu acho que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta ainda, né? Em questão urinária, evacuatória, já se fala muito mais. Mas hoje em dia as mulheres que têm dor na relação ainda são muito negligenciadas, né? De às vezes irem procurar um profissional da saúde, né? Como um ginecologista, e alguns ainda indicarem que elas tomem uma taça de vinho para relaxar, porque é só esse o problema. E às vezes, realmente, o problema tá na cabeça, mas ele também tá lá na musculatura, porque tá tudo associado, né? Então, a gente precisa ver como que tá essa musculatura, né? Então, sentir dor na relação não é normal, não é uma coisa assim que... eu vou e depois melhora, depois melhora. A gente tem que ver como que tá. Então, um sinalzinho de alerta. Não sentir prazer, né? Ter dificuldade de atingir o orgasmo ou nunca ter atingido, né? Não saber, não ter certeza. Eu não sei se eu tenho orgasmo. Provavelmente eu não tenho. Então, seria interessante ver como que tá essa musculatura também para que a pessoa tenha uma vida sexual satisfatória, né? E sentir dor pélvica, né? Dores pélvicas em geral. Principalmente aquelas do período menstrual, né? Então, a gente acha assim, eu tenho muita cólica, assim, muita na minha menstruação, mas é normal, porque na menstruação, né, é normal sentir cólica e tal. Não é normal, sabe, sentir cólica nesse nível, um pouquinho por conta das contrações uterinas, a gente até pode dizer que mas de forma nenhuma deveria ser necessário, né, medicação ou ser uma dor incapacitante, né, então tem que ver o que está acontecendo, né, junto a uma ginecologista e a uma fisioterapeuta pélvica para ver se essa musculatura também não tá trabalhando legal, né, tá excessivamente tensa, tá compensando por fora, por dentro.
Então, esses sinais principais de alerta. Tá. Então, somando ao teu ali, só para deixar bem claro que se a pessoa tem uma dor na região da pelve, que envolve o quadril, né? Envolve lá a lombar baixa, seria interessante, além de ver vários profissionais, que as pessoas, quando têm dor, principalmente dor crônica, elas consultam vários, colocar na listinha de também ver um fisioterapeuta pélvica, uma fisioterapeuta pélvica, né? E também os homens. Porque aqui a gente focou muito na questão da saúde da mulher com períneo, que é a área da Bettina, né? Mas os homens não estão protegidos. Períneos de homens, por mais que estejam mais ligadinhos, também tem uma demanda, né? E é importante achar um profissional que aí esteja especializado para o períneo, né? E para a saúde da pelve masculina. Isso, podem solicitar lá comigo, na Educador, que eu vou ter colegas também maravilhosas para indicar, né? Para atender os homens que precisam muito também, realmente não é minha área, eu atendo só mulheres, público feminino. E é muito diferente uma pelve da outra, né? Pra mim, não tem como, isso. sabe? E é importante reconhecer que é diferente e que, né, requer um conhecimento realmente, né? Mas, assim, pros homens são os mesmos sinais mesmo de alerta que a gente deve ter, né? Dificuldade para conter urina, principalmente depois da prostatectomia, né? Retirada da próstata. Então, acaba tendo perdas urinárias, perdas fecais também, né? Tudo isso. E a função sexual, isso, né? Tanto a ejaculação precoce quanto a não manutenção da ereção, né? Ou uma ereção que sente que não... Então, também pode ser culpa direta com o períneo. Exatamente. Então, super importante procurar, né? Uma fisioterapeuta pélvica para avaliar. Isso. E homens que também carregam muito peso na academia, com cinta lombar. Tudo se aplica porque o seu períneo também está sendo sobrecarregado. É isso aí. Exatamente. Então, muito obrigada, Bettina. Muito obrigada também. E a gente continua se encontrando lá no Educador. Isso, estarei por lá agora realizando meus atendimentos integrativos, né? Visando aí o corpo todo e principalmente ali o nosso assoalho pélvico para fortalecer e deixar bem funcional. Então, tá. Então, obrigada. Então, para encerrar, né? Eu sempre trago uma frasezinha aqui que eu trago para as mulheres, né? Que eu coloco no final das minhas palestras e dos podcasts, né? Que é que o seu café, que o seu assoalho pélvico, a sua intuição e a sua autoestima sejam sempre fortes. E vou deixar aqui também o meu Instagram, né? Para que vocês possam me acompanhar nas redes sociais, Fisiopélvica Bettina. E o meu telefone, né? Para agendamentos.